Oi, garota! Sejam bem-vindas para mais um Clube da Valiosa. Essas aulas são toda semana às 20 horas para que vocês tenham acesso à informação de forma simplificada sobre depilação a laser. O intuito dessas aulas é que você consiga desenvolver a tua autoridade na depilação a laser de forma objetiva, conseguir entregar mais resultados para os pacientes de vocês com menos sessões. Então a nossa aula, assim como o objetivo dela, vai ser também muito objetiva hoje. A aula de hoje é sobre as contraindicações da depilação a laser. E eu sei que isso às vezes, embora seja óbvio, algumas contraindicações, algumas delas são relativas. E aí a gente precisa estudar um pouco mais a fundo a depilação a laser para entender sobre essas contraindicações que são mais raras, vamos chamar assim, né? Eventualmente vai aparecer um paciente aí para vocês que vai precisar de uma atenção maior na depilação a laser quanto à sua indicação e quanto à sua contraindicação também. A depilação a laser ela é um procedimento validado cientificamente, funciona, não tem mais como a gente tapar os olhos para essas condições de que a depilação a laser não funcionou para mim. Precisa existir uma razão para não ter funcionado, porque a depilação a laser tem uma indicação científica de que ela funciona assim. Então, se ela não está funcionando para alguns dos teus pacientes, é porque a indicação dela está de forma errada, ou a aplicação dela está sendo feita de forma errada. Então, a gente precisa avaliar mais a fundo, paciente por paciente. Esse é o objetivo da gente se tornar uma autoridade na depilação a laser, porque tratar todo mundo de forma igual, com protocolo pronto, qualquer pessoa consegue, inclusive quem nunca estudou depilação a laser. Mas ser uma profissional referência, autoridade, que seja, capaz de gerar mais resultados efetivos para os seus pacientes, independente da condição do paciente, você só vai conseguir fazer se você tiver conhecimento para isso. Enquanto você ficar refém dos protocolos prontos dos equipamentos, a gente não consegue nem continuar essa conversa. A gente tem que evoluir o protocolo dos pacientes para que a gente tenha resultado. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está falando hoje sobre indicações e contraindicações da depilação a laser. Eu vou dar uma contextualizada no assunto e depois eu já abro para pergunta para vocês, porque eu sei que vocês têm bastante dúvidas e aí a gente já tira todas essas dúvidas também, tá bom? Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui embaixo. As contraindicações, a gente aprende, eu pelo menos aprendi dessa forma, dos vários cursos que eu fiz, uma listinha. Aqui você pode e aqui você não pode fazer a depilação a laser. E eu sempre me perguntei algumas coisas assim, tá, mas nessa situação aqui desse paciente, por que eu não posso fazer? Ou nesse outro paciente onde está sendo indicada a depilação, por que eu posso fazer nesse e no outro não? Eu sempre me questionei as questões que são por trás dessas indicações e dessas contraindicações. Porque na literatura a gente tem indicações que são totalmente contraindicadas, né? São contraindicações absolutas, indiscutíveis, não tem como burlar isso. E a gente tem algumas contraindicações que são relativas. Vocês conseguem entender a diferença de uma para outra? Mandem aqui para mim as principais dúvidas que vocês têm sobre as contraindicações, tá? Depois eu vou mandar para vocês a resposta. Vou abrir para perguntas também, tá? Para quem tá chegando agora, tá perguntando aqui embaixo. A gente tem as contraindicações tanto absolutas quanto relativas. E na nossa prática clínica, a gente não escolhe o paciente. O paciente chega com a condição dele, querendo fazer a depilação a laser, e muitas vezes vem com uma indicação para fazer a depilação. E você, como profissional da depilação a laser e não só um mero aplicador, precisa avaliar esse paciente para ver se sim, é possível fazer a depilação a laser ou se existe alguma situação de contraindicação para aquele paciente. E às vezes a contraindicação ela tá mascarada. Não é uma coisa que já vem claro no paciente. Se você não parar
para fazer uma avaliação clínica com o teu paciente, vai passar a informação de contraindicação que você vai aprender lá na 3ª ou 4ª sessão. Daí que você vai ver que não deu resultado ou que deu intercorrência, você vai descobrir o porquê, porque era contraindicado e você acabou fazendo. Então, o primeiro passo para a gente descobrir uma indicação ou uma contraindicação é uma boa avaliação do paciente. Já recebi paciente para fazer a depilação com indicação médica, porque precisava fazer a depilação a laser com cisto pilonidal, por exemplo. E eu não fiz, porque não é uma contraindicação absoluta, mas na condição que aquele paciente se encontrava, era contraindicado. Então, o que eu fiz? Tratei primeiramente a inflamação do cisto pilonidal, depois eu fiz a depilação a laser, diminuiu muito o crescimento dos pelos, e aí ele não precisou fazer uma cirurgia por conta do cisto, né? Conseguiu retardar o processo cirúrgico. Então, a gente tem a indicação clínica, tem uma indicação que é possível de ser feita, mas precisa fazer uma avaliação do paciente para ver se naquele momento é possível de fazer a depilação a laser. O que a gente entende por contraindicação absoluta? Que é impossível de fazer. Esse tipo de paciente não se faz de jeito nenhum a depilação a laser. O que a gente tem hoje em literatura de contraindicação absoluta para depilação a laser? Paciente com uso de isotretinoína. O que é a isotretinoína? É o Roacutan. Essa medicação torna a pele extremamente friável, fina. Ela praticamente rasga, fica muito sensível. A gente tem tanto uma situação com o laser que a gente pode gerar queimaduras gravíssimas em pacientes que fazem uso de isotretinoína, quanto a gente pode também desenvolver no paciente uma situação de hipersensibilidade por conta da medicação. Então, o paciente está fazendo uso de isotretinoína, contraindicação absoluta, não pode fazer. Ah, mas faz uma dosagem bem pequena. Não pode fazer. É contraindicação absoluta. Não importa a quantidade de medicamento que o paciente está tomando. Se é 10 miligramas, se é 30, se é 100. Uso de isotretinoína é contraindicação absoluta. Aí, né, eu sabia que alguém ia mandar aqui, tem dermato que libera com dose baixa. Mas o profissional de depilação a laser é você. Quem tem que fazer a indicação ou a contraindicação é você. Porque você pega o paciente com dose baixa de isotretinoína, ele está fazendo uso contínuo. É baixa, mas é contínuo. Por que é uma dose baixa? Porque talvez o indicativo, né, a indicação de uso da isotretinoína não seja uma acne severa, mas está fazendo o uso. Aí, quando você vai aplicar, o médico manda a liberação médica lá, né? Pode fazer porque a dose é baixa. Você gera uma intercorrência, a responsabilidade é tua. O médico não vai dizer, mas eu liberei porque era dose baixa. Você que fez errado. Vai sobrar para você. E digo mais, a chance de você realmente gerar uma intercorrência é grande. Ou você não vai ter resultado, ou você vai gerar uma intercorrência de queimadura. Porque ou a pele vai estar muito friável e você vai queimar, ou você vai ficar com tanto medo de fazer que você vai fazer bem fraquinho. E aí você não vai gerar um resultado. Então a responsabilidade, enquanto profissional da depilação a laser, é nossa. E eu sei que é difícil bater de frente com essas coisas, porque colocam a gente numa hierarquia como se a gente não tivesse capacidade e conhecimento suficiente para discernir o que é possível de ser feito ou não no nosso trabalho. Mas sim, enquanto profissional da depilação a laser, sou eu que tenho que definir se é possível ou não de fazer a depilação a laser no meu paciente. Se fosse o contrário, o paciente vem fazer a depilação a laser. Aí a minha paciente, sei lá, tá fazendo depilação no rosto, mas ela tá se planejando para fazer um peeling facial. Aí eu mando uma cartinha pro dermato dizendo qual é o peeling que ele deve fazer. Não faz sentido, porque eu não domino o trabalho do dermato. Eu domino o meu trabalho enquanto depilação a laser. O máximo que eu posso fazer é
orientar o paciente e dizer, olha, você está fazendo uso da depilação a laser, está fazendo o tratamento com a depilação a laser. Posso até mandar uma cartinha para o dermato dizendo, estou fazendo a depilação a laser nesse paciente e o laser causa esse tipo de situação aqui que pode interferir aí no peeling que você vai fazer. Mas quem tem que avaliar se é possível ou não fazer com a depilação a laser é o profissional que vai atender. E não outros profissionais. Então, a depilação a laser não combina com Roacutan. Não combina. Não importa qual é a dose. Qual é a orientação que a gente tem na literatura? 6 meses de intervalo após o tratamento de isotretinoína. Passou o tratamento de isotretinoína, 6 meses pode fazer o laser. Aí faz aquela avaliação, né, para ver se vai precisar continuar fazendo o tratamento com a isotretinoína. Não precisa mais, cessou o tratamento, pode fazer o laser. Essa é a indicação que a gente tem e a contraindicação. Só que, além da isotretinoína, a gente também tem a tretinoína. A tretinoína é o ácido retinóico. Ou temos aí também o retinol, vitamina A, tem vários derivados, né? Que daí causam um pouquinho de dúvida nos profissionais. Hoje, muitas pacientes estão fazendo uso da tretinoína local. Creme, gel, sérum, né? Tem muitas possibilidades de uso da tretinoína. Neste caso, é possível de fazer o laser, porque não é uso sistêmico. Você só não vai fazer o laser na região onde a paciente está utilizando a tretinoína. Por exemplo, minha paciente usa a tretinoína facial, usa no rosto. Posso fazer a depilação a laser na axila? Posso, porque não é sistêmico. Minha paciente quer fazer a depilação no buço. O que eu faço? Peço para ela interromper o uso da tretinoína 3 dias antes, 3 dias depois da sessão de depilação. Depois, vida normal. Então, a gente precisa avaliar clinicamente o paciente para a gente definir, né, se é indicado ou contraindicada a depilação a laser. O que a gente tem também de contraindicação absoluta? Pacientes em estado de câncer, né, com algum tratamento de câncer. É uma situação bem delicada, porque não deve ser, né? A gente não imagina que nesse momento da vida de alguém que esteja passando, né, por essa situação, a preocupação não é a depilação. Então, não tem nem por que a gente fazer a depilação numa paciente que esteja passando por um câncer. Então, o que a gente tem de indicativo? Contraindicado completamente enquanto a pessoa estiver ainda, né, com o câncer, estiver em tratamento de câncer, seja com químio, com rádio, com imunoterapia, qualquer tratamento para câncer, a gente não faz a depilação a laser, tá? Cessou o tratamento, a pessoa ficou 1 ano em remissão da doença, o médico bateu o martelo, tá curada. Aí tem toda a questão da pessoa ficar em acompanhamento ainda, né? Dependendo de qual foi a patologia, o câncer que ela teve. Às vezes é 1 ano, às vezes é 3 anos, às vezes é 5 anos. Então vai depender da indicação médica neste caso, tá? Não é que o médico vai dizer se pode ou não fazer a depilação a laser, tá? O médico vai dizer o paciente está curado ou não. Curou o paciente, está curado, qual é o tempo que esse paciente vai ficar em acompanhamento? Se esse paciente precisar ainda ficar mais 1 ano em acompanhamento, a gente não faz a depilação a laser. A gente só faz quando ela parar, né, mesmo de fazer o tratamento para o câncer, tá? Curou, parou o tratamento, tá totalmente em remissão por 1 ano, pode fazer. Vou falar também sobre psoríase, Paula, pode ficar tranquila. Eu vou falar sobre várias coisas, tem uma lista aqui, tá? Essa é uma contraindicação absoluta, não se faz em paciente com câncer, tá? Tem algumas outras doenças que a gente considera doenças autoimunes, como vitiligo, como psoríase, como gota, como lúpus. São doenças que o sistema imunológico ataca as próprias células do organismo. Uma pessoa com uma doença autoimune, seja ela controlada ou não, em tratamento ou não, é uma pessoa em constante estado de inflamação corporal.
Então, o que acontece quando a gente tem um estado de inflamação corporal constante, tá? Primeiro, a gente tem uma alteração hormonal natural nessas pessoas, por mais que a gente não visualize isso. Tem. A gente já vai ter um processo de resultados diminuído por conta disso. E nesses pacientes que têm doenças autoimunes, a gente não deve fazer a depilação a laser. É uma contraindicação relativa, não é absoluta. Eu, particularmente, não faço, porque eu entendo que o paciente toma muita medicação para dor, toma muita medicação anti-inflamatória, e eu tenho uma redução significativa de resultados. Além de, avaliando o paciente, tem pacientes que são mais críticos e pacientes que são menos críticos. Então, tem pacientes que, por mais que esteja controlado, como o caso da psoríase, por exemplo, né? Um paciente que tem psoríase, só que não tá com estágios de placas muito grandes, né? Tem o cotovelo, o pé, alguma coisa assim, você faz nas outras regiões. Teoricamente, você poderia fazer a depilação a laser em outras regiões onde não tem as placas de psoríase. Só que esse paciente que tem a psoríase, ele toma medicação anti-inflamatória. Ele faz uso de medicação quase que continuamente. Essa medicação anti-inflamatória vai interferir no resultado. Então, você corre até um risco de gerar uma hipersensibilidade nesse paciente. O que é uma hipersensibilidade? É como se fosse quase uma alergia ao laser, por conta da medicação. Então, a gente tem que avaliar muito criteriosamente esses pacientes que têm doenças autoimunes, que têm essas doenças de pele, porque a gente pode gerar até um rebote da doença. Por exemplo, o vitiligo, mesmo que você vá fazer a depilação em regiões onde não tem a despigmentação pelo vitiligo, você corre o risco de despigmentar, porque todos os melanócitos do organismo da pessoa estão interligados, eles funcionam no mesmo corpo. Então, às vezes, a pessoa tem uma mancha de vitiligo, né, uma despigmentação em uma região, e você vai fazer o laser em outra. Só que você acaba aumentando o processo de despigmentação da doença da pessoa. Então, precisa ter muito critério na hora de você aplicar o laser nesse tipo de paciente. Existe um tratado internacional de especialistas em vitiligo que orientam que não se faça nenhum tipo de tratamento a laser em pacientes com vitiligo. Então, é um tratado internacional e é recente, é do ano passado. São vários profissionais que são especialistas na doença que indicam que não se faça tratamentos para vitiligo, seja de depilação, seja de despigmentação, de repigmentação, que não se faça uso de lasers em paciente com vitiligo, porque corre o risco de dar aumento da doença, aumento da despigmentação. Então, a gente tem que ter muito critério na hora da gente aplicar nesse tipo de paciente, tá? A psoríase em si, ela não é uma contraindicação absoluta, ela é relativa, mas eu particularmente não faço nesse tipo de paciente, porque corre um risco muito grande de você gerar uma intercorrência e de não gerar resultado por conta da medicação. Inclusive, uso de medicamentos também é uma contraindicação relativa. Existem medicamentos que são fotossensibilizantes, que quando você aplica o laser, se a paciente está com a medicação sistemicamente, passando nos vasos sanguíneos, você corre o risco de gerar uma hipercromia, uma hiperpigmentação, uma hipocromia, uma hipersensibilidade, gerar uma alergia do laser. Você tem esses riscos por conta da medicação. E outra medicação que a gente tem que levantar um alerta muito grande são o uso de anti-inflamatórios. Se a paciente vem para mim para fazer o laser tomando o anti-inflamatório, eu não vou conseguir gerar o processo inflamatório do laser para gerar a depilação a laser eficiente. Não vou ter resultado. E se a paciente vem, faz o laser, sai daqui e toma o anti-inflamatório, a mesma coisa, ele corta o efeito do laser. Aquele processo inflamatório que está ali eliminando o folículo, eu corto ele pela metade, eu não gero a inflamação necessária. Então, a medicação é muito importante que a gente avalie. A hora que o paciente vem fazer a avaliação, tem que perguntar para o paciente se faz uso de alguma medicação e quais são as medicações que o paciente utiliza. Ai, Gabi, mas eu não sei nada de medicação. Pesquisa. Tal medicamento é fotossensibilizante, tal medicamento é anti-inflamatório. Pesquisa na hora. Fibromialgia.
A fibromialgia, ela é uma doença, né? Ela não é autoimune, mas é uma doença inflamatória, assim, também, né? Uma doença que a gente considera reumática, às vezes, né? Não tem bem um consenso aí. A fibromialgia tem crises. Então, não é uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação relativa. Tudo que for relativo é preciso fazer raciocínio clínico. Você vai ter que avaliar a paciente para ver em que estágio de fibromialgia ela está. Ela faz uso de qual medicação para fibromialgia? Quais os tratamentos que ela faz para fibromialgia? Ela tem crises recorrentes? Se ela estiver em crise, não dá para fazer a depilação a laser. Ela está com muita dor, tá em crise, tá tomando muita medicação, não vai dar para fazer a depilação a laser, tá? Eu tenho um caso muito específico de fibromialgia que é a minha mãe. A minha mãe tem fibromialgia e ela fez a depilação a laser comigo. Eventualmente ela faz a manutenção dela. Quando ela está em crise de dor, que toma medicação recorrente, não dá para fazer. Então é relativo. Dá para fazer, mas você vai precisar fazer uma avaliação criteriosa do teu paciente. O que eu falo de raciocínio clínico? Uma vez que você aprende a fazer o raciocínio clínico diante da depilação a laser, diante de qualquer patologia, você nunca mais fica refém de, será que posso fazer, será que não posso? Por quê? Porque você aprende o mecanismo. Como que você vai fazer o raciocínio clínico se você pode, se é indicado, se é contraindicado para depilação a laser? Você entende que a depilação a laser funciona como? Funciona por fototermólise seletiva. A fototermólise seletiva, ela gera calor, vai gerar inflamação. Eu preciso dessa inflamação para eliminar o folículo. Então, eu tenho que gerar um processo inflamatório. Diante de qualquer patologia, o que essa patologia faz na pele do meu paciente? Não sei, vamos pesquisar. O que gera essa patologia? Quais são as medicações que esse paciente toma para essa patologia, para essa doença que o paciente tem? Qual é o tratamento que se faz para essa doença? E aí você casa uma coisa com a outra para ver se funciona. Se eu tenho uma doença que gera processo inflamatório, não posso fazer o laser porque também gera processo inflamatório. Se eu tenho uma doença que me gera, por exemplo, hiperpigmentação, não posso fazer o laser, porque o laser vai atuar em cima dessa hiperpigmentação. É um raciocínio clínico. Por exemplo, melasma. Melasma é uma doença inflamatória. Por quê? Porque inflama. O que inflama? Inflama o meu melanócito, que é a célula que produz melanina. Por alguma razão hormonal, por gestação, enfim, uso de cosmético inadequado, gerei um melasma na minha pele. Os meus melanócitos ficaram um pouco confusos, inflamaram, produziram mais melanina do que o necessário para proteger a minha pele. O melasma é uma mancha extremamente sensível a calor, a temperatura, né, do ambiente, a raio solar, até a luminosidade, ele é um pouco sensível. Os melanócitos são, sabe aquelas crianças birrentas que você joga no chão do mercado? É o nosso melanócito inflamado. Qualquer estímulo que você fizer perto dele, ele vai produzir mais melanina. Ele vai fazer um fiasco lá na pele da paciente. Se eu passo o laser que me gera temperatura e me gera processo inflamatório em cima de um melasma, o que é que eu faço? Ou eu vou queimar essa paciente se esse melasma estiver ativo, porque tem bastante melanina ativa ali, eu vou queimar essa paciente. Ou se a paciente tiver um melasma controlado, eu corro o risco de fazer um rebote da mancha do melasma. Porque aí eu estimulo os melanócitos a produzirem melanina. Gabi, então eu não posso fazer em paciente com melasma. É relativo. Por quê? Eu não posso fazer sobre o melasma, nas áreas adjacentes. O paciente tem melasma no rosto. Posso fazer virilha? Posso. Posso fazer axila? Posso. Posso fazer perna? Posso. Aonde que eu não vou poder fazer a depilação a laser? Em cima do melasma e nas áreas adjacentes. Tem uma margem de segurança. Aí você vai trabalhar com segurança na depilação a laser. Eu, por exemplo, tenho um melasma bem grande na minha testa. Eu não faço muito no meu rosto, faço no máximo no buço aqui, bem de vez em quando uma manutenção. Porque o meu melasma, eu entro no carro, o carro tá quente, ele já escurece.
Então, ele é uma mancha muito sensível. A paciente de vocês também vai ter a mancha sensível. Então, precisa ter muito cuidado. Deixa eu ver que alguém me perguntou alguma coisa aqui. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla também é uma doença bem complicada assim de tratar, né? Teoricamente, não teria nenhuma contraindicação de fazer na doença, né? Na paciente com doença de esclerose múltipla. Só que elas tomam muita medicação. E aí, dependendo da medicação que está em uso, é fotossensível. E aí corre o risco de você gerar manchas no paciente, né? Tanto a hipersensibilidade, que é aquela alergia do laser, ou hiperpigmentação. A hiperpigmentação em pacientes que tomam medicação hipersensibilizante, ela é muito característica. Sabe o que acontece? Não é que dá uma queimadura, mas fica as manchinhas assim, de onde você passou o cabeçote do laser, fica as manchinhas. Fica bem certinho os quadradinhos ali onde você passou. Isso é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, muitas vezes pelo uso de medicamento. Então, assim, esclerose múltipla, teoricamente, não teria uma contraindicação, mas a medicação utilizada na esclerose múltipla, às vezes, é contraindicada. Então, precisa dar uma avaliada na medicação que o paciente está utilizando. E por que eu falo que tem que avaliar? Porque não existe só um tipo de medicação. Às vezes está fazendo um tratamento experimental, às vezes está fazendo uso de algum medicamento que é novo, então precisa estudar o medicamento que está em uso. Por isso que eu falo para vocês, não existe uma receita de bolo, existe o raciocínio clínico. Uma vez que você aprende a avaliar a doença, aprende a avaliar a depilação a laser, junta os dois e vê se dá para fazer ou não. Porque, às vezes, mesmo o tratamento da doença que a gente aprende, sei lá, o que eu aprendi 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Então, não tem uma regra. Existe um raciocínio clínico. Tem coisas que são absolutas. Por exemplo, gestação. Gestação não tem nenhum estudo que fale que dê para fazer ou que não dê. Mas a gente, por bom senso, não faz a depilação a laser em gestantes. Por quê? Primeiro que a gestante é um poço de hormônios. Não vai funcionar o laser. Inclusive, a queixa das gestantes voltaram todos os meus pelos, porque tem hormônio envolvido. Segundo que gera processo inflamatório. A gente não tem como dizer se esse processo inflamatório interfere ou não em alguma coisa na gestação, porque não tem como testar. Ninguém vai fazer esse tipo de estudo em gestante. Então, por via das dúvidas, a gente não faz. Primeiro, porque não vai funcionar. Segundo, porque corre risco de gerar alguma intercorrência, né? Porque a gente não sabe como o laser vai atuar exatamente na gestante. Quanto esse processo inflamatório vai interferir. Não acho legal a gente ficar gerando processo inflamatório em alguém passando por esse momento, né? Então, a gestação é uma contraindicação absoluta, mas as contraindicações relativas, a gente tem que fazer a avaliação, tem que fazer o raciocínio clínico. Aí você vai definir. Quem tem sardas na região do buço, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas eu recomendo que você pinte as sardinhas com um lápis branco. Porque a sarda é o quê? É um depósito de melanina, né? É uma melanina mais clarinha, às vezes, né? Normalmente feomelanina. Que é diferente da melanina que a gente tem de pigmentação, assim, da pele mesmo. Mas o laser vai pegar, né? É um cromóforo. Então, se a pessoa tem sarda e quer fazer o buço mesmo assim, você vai ter que pintar onde tem a sarda. E, obviamente, daí aonde tem a sarda, se tiver um pelinho no meio da sarda, não vai pegar. Então, tem que avaliar se vale a pena ou não fazer nessas situações. Tem coisas que a gente precisa avaliar muito criteriosamente. Tem algumas doenças, né, que a gente precisa ter um pouquinho de critério na hora de fazer. Por exemplo, existe uma doença que chama hidradenite supurativa. É uma doença que muitas vezes vem com indicação clínica, indicação médica para fazer o laser. A doença da hidradenite é aquela doença que dá muita inflamação nas axilas, um pouco na virilha. São lugares bem característicos, tá? Ele dá meio que furúnculos assim mesmo, tá? É um processo inflamatório bem doloroso, não tem cura a hidradenite supurativa. E ela é supurativa porque ela rasga a pele, fica aqueles buracos na axila, sabe? Em alguns casos, os médicos indicam fazer a depilação a laser. E é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque dá para fazer.
desde que a pessoa não esteja em processo inflamatório. Então, a pessoa fez a depilação a laser, ela vai gerar o processo inflamatório do laser e corre o risco de gerar o processo inflamatório da hidradeniite. Então, vai causar 2 processos inflamatórios. Só que se a paciente vem já com a axila super inflamada, purulenta, soltando, né, pus, como se fosse um furúnculo ativo, a gente não deve fazer. A gente precisa antes tratar a inflamação para depois fazer a depilação a laser, porque senão a gente corre o risco de gerar hiperpigmentação pós-inflamatória, a gente corre o risco de inflamar ainda mais a hidradeniite. Então, dá para fazer? Dá, mas não é sempre que você vai conseguir, porque tem casos de pacientes que tá super inflamado que não dá para fazer o laser. Então, a gente precisa primeiro tratar a inflamação, tá? O mesmo para foliculite. A gente tem 2 tipos de foliculite, né? Tem a foliculite mesmo e tem a pseudofoliculite. A gente confunde. Mas a foliculite é quando a gente tem processo por bactérias mesmo, né? Então, teoricamente, a foliculite teria que ser tratada com antibióticos e não com depilação a laser, tá? Mas a gente tem um processo inflamatório no folículo piloso. Por conta disso, né? Por conta de ter algum resíduo lá dentro, há a proliferação de bactérias e gera um processo inflamatório. A gente pode fazer o laser em quem tem foliculite? Deve, porque se a gente elimina o folículo piloso, a gente não tem mais a foliculite. Só que se a pessoa está inflamada, aonde tem as pústulas, a gente não pode fazer. Porque senão a gente gera maior processo inflamatório, e aí com esse processo inflamatório a gente pode gerar hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente não pode querer dar resultado assumindo o risco de uma intercorrência. A gente tem que trabalhar com segurança e tem que passar essa segurança para o paciente. Então, você pode, além de trabalhar com depilação a laser, trabalhar com tratamentos para clareamento também de região com foliculite, para tratamento de inflamação da foliculite. E a gente tem a pseudofoliculite. O que é a pseudofoliculite? É o pelo encravado. Ele não tem um processo de bactérias exatamente. O processo inflamatório acontece por um agente físico. O pelo nasceu ou não conseguiu sair e ficou ali cutucando. Esse cutucar o folículo piloso é que gera esse processo inflamatório. Em geral, o tratamento é o mesmo. Se a gente não tem o folículo piloso, se não tem o pelo, não vai ter foliculite nem pseudofoliculite. Então, em teoria, a depilação a laser resolve os 2. Só que na prática, se esse paciente está com a foliculite ativa, está com as pústulas, tá lá cheio de pus, as bolinhas de pus, em cima da pústula a gente não pode fazer o laser. Então, entende que é o processo de raciocínio clínico em cima do teu paciente. Posso fazer a depilação a laser em pacientes com foliculite? Deve, porque é o tratamento. Se não tem o pelo, não vai ter foliculite. Só que você precisa avaliar que estágio está essa foliculite. Para você não melhorar o crescimento do pelo, mas em compensação deixar a pele toda escurecida por uma hiperpigmentação. Então você tem que avaliar a situação para tratar as 2 coisas. Então a gente precisa ter esse raciocínio clínico. A foliculite é uma das maiores portas de entrada de pacientes na clínica, porque existem muitas pessoas que têm foliculite por conta da cera, por conta da lâmina. Então as pacientes buscam a depilação a laser justamente por conta disso. Então sim, a gente consegue tratar, mas esse tratamento tem que ser muito bem avaliado para você não gerar uma intercorrência desnecessariamente, tá? Então a gente precisa avaliar essa situação também. Outra questão que é uma contraindicação relativa. Existe uma doença chamada bromidrose. A bromidrose é uma doença que gera um excesso, né, de suor que, em contato com bactérias, causa um mau odor nas axilas, normalmente em regiões que tem pelo, sim. Então, nas axilas, no meio do peito, na virilha. A bromidrose é bem característica. Não é aquela pessoa que suou um dia muito quente, suou, o desodorante venceu e ficou com cheirinho. Não. A bromidrose é uma pessoa que
para levantar daqui e ir até 2 passos, sua muito, e esse suor tem muita bactéria e gera um mau odor, tá? É uma doença que tira a qualidade de vida das pessoas, tá? Algumas pessoas notam que quando o pelo tá comprido, o odor fica pior, porque tem mais proliferação de bactéria, porque quando a gente tem o pelo ali, querendo ou não, torna o ambiente mais propício para a proliferação de bactérias. Então, teoricamente, a eliminação dos pelos melhoraria a situação da bromidrose, só que não trata. Então, quando que é contraindicado? Quando o paciente acha que vai vir fazer a depilação a laser e vai parar a bromidrose, vai parar de ter mau odor. Pode até diminuir, mas vai continuar tendo mau odor. Porque a gente tem 2 tipos de glândulas sudoríparas, que são as glândulas que secretam o suor. A gente tem uma glândula que se liga ao folículo piloso, ou seja, esse folículo piloso que a gente eliminar vai diminuir o suor. Só que a gente tem um outro tipo de glândula que secreta direto no poro. Secreta direto o suor, não passa pelo pelo. Então, a gente reduz o processo de eliminação ali do suor e do mau odor. Mas o organismo vai continuar produzindo suor, vai continuar tendo mau odor. Então, não trata a bromidrose. Vai reduzir? Vai. Vai melhorar? Vai, porque também não vai ter pelo. Traz mais qualidade de vida, mais liberdade, enfim, todos os benefícios que a depilação a laser traz. Mas não vai tratar a bromidrose do paciente. Paciente com ovário policístico, tá vindo para manutenção, tá tomando medicamento com metformina, está em tratamento médico também. Aí eu vou te devolver com outra pergunta. O tratamento de metformina normalmente também é utilizado para pacientes diabéticos, né? E para pacientes com ovário policístico. Por quê? Porque o ovário policístico traz uma característica que a gente chama de resistência à insulina. Por isso que a pessoa que tem ovário policístico, ela tem dificuldade para emagrecer, ela apresenta acne muitas vezes, ela tem escurecimento das axilas, da virilha, por conta da resistência à insulina. Por isso que eles fazem tratamento com metformina. Então, se a pessoa está fazendo tratamento com metformina, a gente já deduz que há, sim, uma alteração hormonal. Porque vocês precisam estudar bem a fundo o ovário policístico. Eu recomendo muito seriamente para todo mundo estudar síndrome do ovário policístico. Não existe só um tipo, existem várias características clínicas. Tem pacientes, inclusive, que nem apresentam cistos, mas apresentam as características clínicas. Então, o diagnóstico de ovário policístico, às vezes, as pacientes nem receberam ainda, porque foi num médico, num ginecologista, o ginecologista fez ultrassom, não tem cisto, então já descartou dizendo que não tem ovário policístico, mas a paciente apresenta alteração hormonal, apresenta várias outras situações, mas não tem os cistos, aí descartou o diagnóstico, tá? Então, a paciente com ovário policístico, a gente pode fazer a depilação a laser, a gente pode, não é uma contraindicação. Só que a gente precisa alinhar a expectativa com essa paciente. Por quê? Porque não vai dar o mesmo resultado que para uma paciente que não tem nenhuma patologia. Porque tem alteração hormonal. O que a gente consegue entregar de resultado para essa paciente? A gente consegue afinar o pelo, vai demorar mais para crescer, vai dar mais qualidade de vida, porque elas têm pelos normalmente em regiões masculinas, apresentam o hirsutismo, então pelos no queixo. O paciente chegou para vocês, assim, meia idade, 35 anos, pelo no queixo como se fosse barba, é alteração hormonal, gente. Não é normal uma mulher, genético, não é normal uma mulher ter barba. Tem que ter alguma alteração hormonal. Mas fez o exame de testosterona e tá normal. A testosterona no homem é super fácil detectar num exame. Na mulher não é. Porque os níveis hormonais de testosterona da mulher, a não ser que esteja lá nas alturas, às vezes é uma alteração sutil. Não vai pegar no exame. Então, o que vale mais? O diagnóstico clínico que você tem. Você sabe que tem alguma alteração hormonal. Tem que ter. Porque se você a não ser que você faça o laser
e elimine todos os pelos do queixo dela ali, né, e não nasça mais nada, daí não era hormonal. Porque quando tem alteração hormonal, você elimina um pelo, nasce outro. O pelo que você elimina, que deu edema perifolicular, não nasce mais, só que nasce outro, porque tem estímulo hormonal do folículo. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Mas, quanto à metformina, a gente tem que cuidar muito por causa dessa alteração hormonal da resistência à insulina. Porque a resistência à insulina, sabe o que ela faz? Ela aumenta o nível de testosterona. E aí, a mulher que tem a resistência à insulina tem aumento da testosterona e, consequentemente, vai ter estímulo do folículo piloso também. Então, é um raciocínio clínico de várias situaçõezinhas do paciente. Aonde que você vai descobrir isso? Na avaliação com o teu paciente. Às vezes, a paciente vem sem queixa nenhuma. Ela só quer fazer o laser dela. Se você não conversa com a tua paciente, não faz essa avaliação, você não descobre as situações que ela vive que podem interferir na depilação a laser. Aí você vai fazendo as sessões e não vai dando resultado. Aí chega lá na sexta sessão, ela te questiona. E aí você vai falar o quê? Se você deixou passar na avaliação a parte principal que poderia te dizer o que dá e o que não dá para fazer na depilação a laser do paciente. Então, você precisa ter esse cuidado principalmente na avaliação para depois fazer um raciocínio clínico para gerar uma intercorrência. É muito fácil se você deixar passar, tá? A Nebacetin antes da sessão para quem tem foliculite é válido? Eu acho que existem tratamentos melhores do que o Nebacetin, mas dá para passar. Não recomendo que você passe assim, passou o Nebacetin agora, foi para a sessão, né? Mas no intervalo entre uma sessão e outra, dá para fazer o uso do Nebacetin. Ele vai secar ali a foliculite, né? Mas tem tratamentos que são mais interessantes para foliculite e tem como evitar também. Tem coisas, às vezes nem precisa de medicação mesmo, tá? Às vezes uma boa esfoliação, uma boa hidratação, um esfoliante bom, esfoliante químico muitas vezes, acaba diminuindo ali o atrito da pele com o folículo piloso, né? O pelo consegue sair mais fácil e você não vai ter a pseudofoliculite. E a foliculite em si, inclusive, é uma das intercorrências da depilação a laser. Quando a gente faz a depilação a laser, você pode ter um caso de foliculite pós-laser. Porque quando a gente faz o laser, a gente cauteriza o pelo, né? Carboniza ele vira carvão, sujeira. E essa sujeirinha do pelo fica lá dentro do folículo e ela precisa ser eliminada gradativamente. Como que a gente faz isso? Ou passando a lâmina logo depois do laser, ou fazendo esfoliação na pele íntegra. Aí você vai eliminando essa sujeirinha, e essa sujeirinha não atrai bactérias, e aí você não vai ter foliculite. Então, existe uma queixa grande, principalmente de homens, quando a gente faz a barba. Primeira sessão, já tem histórico de foliculite, mas veio sem. Fiz o laser. Dá 2 dias, enche de bolinha amarela de foliculite. Ai, desespero. Por quê? Porque não seguiu a orientação pós-depilação. Você passou o hidratante que eu te orientei? Fez a esfoliação direitinho? Passou filtro solar? Não. Aí, com milagre, não trabalhamos. Precisa orientar o paciente e o paciente precisa também conduzir o seu pós da depilação ali para evitar a foliculite. Ai, mas agora já deu, o que a gente faz? Aí a gente trata a foliculite. Aí pode passar um Bepantol, vai secar, né? Vai hidratar bem essa pele, vai voltar ao normal. Próxima sessão vai ter menos, porque vai ter menos pelo também. Teve alguém aqui que me falou que não estava tendo resultado aqui, ó. Estou na 6ª sessão e o pelo não teve perda, só está fininho. Por que isso acontece? Falta de energia. É um efeito rebote, né? Quando a gente usa doses baixas na depilação a laser, é isso que a gente faz. A gente afina o pelo e não elimina, porque a gente precisa chegar na matriz germinativa do pelo. Se a gente fica na metade do caminho, ou se a gente não gera energia suficiente, não elimina esse pelo mesmo. Ele vai afinando, e fica cada vez mais difícil de matar esse pelo, porque tem menos melanina. Então, a gente precisa ser certeiro no protocolo e eliminar de vez esse pelo, e não só ficar afinando. Porque quando a gente afina, diminui a melanina. Daí não dá pra
né? Como que a gente resolve aqui, ó? Como lidar com pacientes que teve efeito rebote? Chegou uma paciente que fez 12 sessões em outra clínica, estou na 4ª sessão com ela e o edema perifolicular é pouco, mesmo com potência alta, porque ela está em efeito rebote. Quando acontece isso comigo, a maioria das minhas pacientes é exatamente esse perfil de paciente. Os pacientes vêm já fizeram depilação. Eu tenho uma paciente querida, ela fez 25 sessões em outro lugar e agora ela está fazendo comigo. Eu avalio quando foi a última sessão que essa paciente fez. Por exemplo, a tua fez 12 sessões. Quando foi a última sessão que ela fez dessas 12? Faz mais que 2 ou 3 meses, porque aí eu sei que todos os pelos que tem para vir vão vir. Aí eu sei com o que eu tô trabalhando. Como que a gente resolve? A gente finge que a pessoa nunca fez a depilação e faz um protocolo assertivo de depilação para ela. Às vezes não é só a potência, eu imagino que você queira falar a fluência, né? A densidade da energia. Não é só a densidade, é também a duração de pulso que você está utilizando para essa paciente. Então, a paciente que vem com rebote, muitas vezes ela vem até com mais pelos do que quando ela começou a fazer. Porque ao usar doses baixas, além de não eliminar o pelo, a gente ainda estimula o crescimento de novos pelos, novos folículos que estavam ali inativos. Então, a paciente às vezes vem com mais pelo do que antes, só que vem com pelo mais fino. É realmente um desafio, precisa alinhar muito bem isso com a paciente, ela precisa entender que você é você e com quem ela fez antes, você não tem nada a ver com isso. Você está começando agora o tratamento dela. E vai sim ser mais difícil de tratar, porque os pelos estão mais finos. Eles já sofreram uma pequena lesão. Embora algumas pacientes pensem, não, vai ser mais fácil então, porque eles já estão machucados, né? Mas ao contrário, fica mais difícil, porque o pelo está mais fino, tem menos melanina. Então, precisa acertar o protocolo, né? Ter um protocolo bem agressivo, desde que a tua paciente tolere. Não existe fórmula mágica para tratar rebote, gente. Tem como resolver? Tem como. Mas precisa ter alinhamento com a paciente, precisa ter paciência, precisa ter conhecimento para gerar protocolo, precisa acertar esse protocolo, né, deixar ele mais refinado ao longo das sessões e evoluir esse protocolo de acordo com as sessões também para tornar o protocolo cada vez mais agressivo para eliminar esse folículo. Paciente soro positivo. Não tem contraindicação para paciente soro positivo, só que é relativo. Por quê? Depende da medicação que o paciente toma. O paciente com soro positivo, ele faz uso daquele coquetel, né, para manter o vírus inativo. Então, a pessoa não desenvolveu a doença, né, ela é soro positivo. Se a pessoa tiver uma baixa da imunidade, provavelmente ela vai tomar alguma medicação. Então, eles tendem a tomar muito mais remédios, muito mais medicação do que uma pessoa saudável, né, que uma pessoa sem soro positivo. Então, precisa avaliar clinicamente esse paciente. Ele é soro positivo, mas ele está em qual estágio? Está controlado? Ele faz uso da medicação correta? Né? Pelo contágio, pela contaminação, não tem problema. Só que você precisa, por exemplo, né, você vai fazer a depilação numa região íntima. Tem fluido corporal, né? Pode ser transmitido. Não tem como saber se houve um sangramento ou não, né? Então, precisa isolar bem a manopla, precisa higienizar bem a manopla, né? Utilizar a luva, enfim. Os cuidados básicos para quando você vai atender um paciente soro positivo para qualquer procedimento, né? Mas não é contraindicação absoluta, não. Dá para fazer em paciente soro positivo também. Só precisa avaliar clinicamente qual é o estágio que está esse paciente, se tem alguma doença associada, se já passou por alguma doença, se toma alguma medicação, quais os tratamentos que esse paciente faz, se tem acompanhamento médico. É uma avaliação minuciosa e um raciocínio clínico em cima da condição do paciente. Não é do paciente com soro positivo, é desse paciente com soro positivo que você está recebendo. Embora tenha a condição, cada paciente é único, precisa avaliar individualmente. Essa live vai ficar salva sim, só que ela vai lá pro YouTube, ela não fica salva aqui no perfil. Ela vai lá pro YouTube, semana que vem você tem acesso a ela lá. Ela vai ser editada, bonitinha, e aí vai lá pro YouTube. Tivemos muitos problemas com o protocolo da entrega da empresa, eu acho, né? Que vendeu a máquina. E usamos varredura. Agora, qual a melhor estratégia para buscar a confiança do cliente novamente?
é bem complexo, né? É bem complicado essa troca. O que vocês têm que fazer é mostrar resultado. Uma vez que vocês trocam para o pontual, né? Porque assim, às vezes as pessoas demonizam o varredura, né? Eu não tenho essa prática. O que eu falo para vocês? Clinicamente, na minha prática clínica, comparado o varredura com o pontual entrega mais. Ele vai te dar um resultado mais efetivo. Você vai ter menos risco de ter um rebote, por exemplo. Varredura funciona? Funciona. Tem muita gente que usa varredura. Só que ele não entrega o mesmo resultado que o pontual. Você consegue ali manter um varredura por algum tempo. Só que ele tem uma chance maior de você dar um rebote, porque você não consegue controlar a energia que você entrega, diferente do pontual. Que no pontual, bem acertado, você entrega resultado desde a primeira sessão. E é resultado efetivo. Edema perifolicular, pelo que não nasce mais. Não é afinamento do pelo. Não é temporal, que o pelo para de crescer um pouco e depois volta a crescer. Você elimina o pelo. Você tem um controle melhor do protocolo, você tem um controle melhor da energia que você entrega. Então, o pontual, nesse sentido, entrega mais do que o varredura. Então, se você quer ser uma profissional autoridade que entrega mais resultado com menos sessões, a minha sugestão para você é você dominar o pontual. Então, você vai fazer isso gradativamente, essa troca do varredura para o pontual. Porque é óbvio, se você acostumou a tua paciente sem dor, que você vendeu a depilação indolor, que o equipamento era maravilhoso, que o varredura era sensacional, enfim, né? É mais difícil trocar, de repente, para o pontual. O que você tem que fazer é entregar o resultado. Então, você vai migrar. O que acontece normalmente quando as pacientes fizeram muitas sessões de varredura e, de repente, faz o pontual? Parou de fazer o varredura, fez o pontual, aí cresceu o pelo. Aí, o pontual não funciona. Só que esse pelo que cresceu é o residual do varredura. É o rebote que você está colhendo agora. E é o pontual que vai resolver o problema. Então, às vezes é interessante até você fazer um intervalo maior entre uma sessão e outra. Fiz varredura, não vou mais fazer. Ao invés de já fazer o pontual, faz um mês de pausa, sabe? Pula um mês da sessão e fala que é uma sessão estratégica, enfim, e depois continua fazendo o pontual. Porque nesse intervalo maior de tempo o pelo vai crescer. E aí esse crescimento do pelo você vai saber com quantos pelos você está lidando, com o que você realmente está lidando. Então é uma estratégia para você lidar com isso com os teus pacientes. Mas não é fácil mesmo revender o procedimento. Porque você não pode se contradizer, né? Você disse que era muito bom. Então você só muda, né? E fala, a partir de agora então a gente vai mudar para o pontual, porque ainda tem um pouco de pelo, a gente vai atingir mais profundamente, vai doer um pouquinho mais. Você vai explicar, não vai mentir para a paciente, isso é uma verdade, né? Só que você vai explicar de uma maneira assim que a paciente consiga entender que o melhor realmente é o pontual nesse momento. Sem resultados satisfatórios em depilação de rosto, o que fazer? No rosto é realmente mais difícil, Paula, porque é um pelo mais fino, e o pelo mais fino normalmente tem menos melanina. Então é realmente mais difícil. Se você tem um equipamento Triple Wave, por exemplo, que tem 3 comprimentos de onda, o alexandrite vai pegar um pouco melhor. Só que ainda assim ele tem o diodo e tem o ND-IAG. Ele não é isolado alexandrite, ele vai pegar todas as profundidades. Mas você vai ter um resultado um pouquinho melhor do que se fosse só diodo, por exemplo. Mas o que você tem que fazer é alinhar com a paciente, explicar já desde a primeira sessão, que o pelo é mais fino, que demora mais sessões, é mais difícil eliminar. Quando que a gente tem um super resultado de buço, por exemplo? Quando é aquelas senhoras, sabe, que vem com o pelo duro, pelo bem duro, assim, pretão. Nossa, em 2 sessões você mata. É bem de boas. Agora, esses pelinhos finos, esses velos, né, essa penugem que a gente tem, é realmente mais difícil. Às vezes é mais escurinho, né, é castanho, é pretinho, mas é mais fino, é mais difícil de eliminar realmente. Voltando, né, que eu dei uma viajada agora, voltando para as contraindicações, tem uma contraindicação muito importante, que é o uso de hormônios. Os nossos amados bodybuilders, as nossas amadas, queridas senhoras que fazem reposição hormonal, as nossas amigas queridas que passam gelzinho de testosterona porque tá na moda, as nossas lindas e mini queridas que usam o chip da beleza.
É contraindicado? Não, não é uma contraindicação. Vai funcionar? Também não vai. Então precisa alinhar com o paciente. Por quê? Porque o paciente vem com uma queixa real. Porque essa cúpula de pacientes aí que eu citei para vocês tem um aumento de pelos. Eu tenho uma paciente que ela passa o gelzinho de testosterona no interno de coxa. E no início do tratamento dela foi muito engraçado, porque ela passava e aí sobrava o gelzinho na mão, ela fazia assim para limpar, começou a nascer pelo nas mãos dela. E aí a gente tá fazendo laser nas mãos. Aonde passa, nasce pelo, gente. É terrível o gelzinho de testosterona. Dá a vitalidade, enfim, a pessoa que tá fazendo reposição precisa, né? É indicação médica, né? Espero que a pessoa faça com indicação médica. Porém, vai ter aumento de pelo. Então a pessoa vem com uma queixa real. Eu quero fazer a depilação a laser porque nasceu mais pelo, porque tá me incomodando. Vai funcionar? Vai. O pelo que você elimina não volta. Só que tá tendo o uso de hormônio. Vai estimular novos folículos, vai nascer mais pelo. Então, é contraindicado? Não é contraindicado. Pode fazer, mas precisa alinhar com os pacientes a real, aonde a gente dá para chegar com resultado. Não dá para fazer milagre. Então, qual que é o maior erro do profissional da depilação a laser que eu observo hoje? É vender as coisas sem saber o que está fazendo. Essas promessas que a gente vê aí na rede social de eliminação 100% dos pelos, da depilação indolor, eu já vi propaganda até de que era 100% a prova de intercorrências, que nunca teve intercorrências. Tem um ditado que a gente fala, né? Quando a gente cospe pra cima, às vezes cai na testa. Porque eu também já fui essa pessoa, de dizer, ai não, comigo nunca vai acontecer uma intercorrência, até que eu queimei uma paciente, aí eu aprendi. Então, é muito mais válido a gente estudar sobre e ser humilde, né? De quando aconteceu uma intercorrência, a gente saber tratar e de saber evitar também uma intercorrência, do que ficar vendendo coisas só pra vender pacote e de ficar iludindo os pacientes. Pessoas que têm alteração hormonal por uso de hormônios, seja bodybuilder que usa testosterona, xandrolona, enfim, todos, né? Essas coisas todas que usam aí, de esteroides, né? Ou seja, a mulher de meia idade que faz uso do gel de testosterona, seja a senhorinha que faz a regulação dos hormônios, que é a base de testosterona e de progesterona muitas vezes, vai alterar a produção de pelos e vai alterar o resultado da depilação a laser. Não adianta você prometer que você vai eliminar, porque você não vai. E aí lá na 6ª ou 7ª sessão você vai ter que botar a tua cara na frente da paciente e dizer, olha, não consegui te dar o resultado que eu te prometi. Então é muito mais fácil você alinhar com a paciente antes do que vender e depois ter que correr atrás para ver se dá certo. Torcer, porque é só o que você vai poder fazer, orar. Não vai ter como resultar ali naquela sessão se tem hormônio envolvido. Ah, o paciente fez um ciclo de testosterona, parou. Posso fazer o laser? Espera uns 3, 4 meses, pode fazer. Porque o efeito da testosterona não dura para sempre. Passou ali o pico do uso, não tem mais, não vai manter o pico de testosterona. Tanto que depois eles fazem outros ciclos, né? Então precisa alinhar nesse sentido com os pacientes. Suplemento alimentar não tem nada a ver. Ah, toma whey protein, toma creatina, toma biotina. Não tem nada a ver, tá? Tem algumas vitaminas que a gente toma que fortalecem o folículo, mas não faz crescer cabelo, não faz crescer pelo, senão a gente não tinha careca aí. Tomar essas vitaminas deixa o folículo mais viçoso, fecha as cutículas do pelo, fecha as ceramidas, né, do pelo, deixa o pelo mais viçoso. Para nós, não é a estrutura que a gente atinge a matriz germinativa. Se a gente tá lá atingindo, com o nosso protocolo bonitinho, atingindo a matriz germinativa, não interessa se o pelo tá bonito ou se ele tá feio, ele vai morrer igual. Então, essas vitaminas que toma para deixar o cabelo mais bonito, mais brilhoso, não tem problema. O que tem problema? O minoxidil, por exemplo. O minoxidil faz crescer cabelo. Ah, a pessoa tá fazendo tratamento para calvície.
né? Tratamento local ali, injetando medicamento para crescer cabelo, uso de minoxidil oral. Aí vai interferir nos pelos, porque aí vai estimular folículo novo. Aí vai interferir no nosso resultado. Então, é uma contraindicação relativa. Tem que dar uma olhada, avaliar o que o paciente está fazendo, o que não está. Para todo tipo de mancha de pele é a mesma coisa, tá? A mesma coisa do melasma. Então, o paciente tem uma mancha, sei lá, na axila. A pessoa tem a axila escurecida, né? Uma hiperpigmentação por conta de foliculite a vida toda. Posso fazer o laser? Pode. O laser vai até ajudar a clarear um pouco a região. Mas precisa avaliar. Tem pessoas que têm axila muito escurecida, inclusive para camadas mais profundas da pele. Aí eu posso gerar intercorrência de queimadura. Então, eu preciso avaliar o fototipo dessa paciente, avaliar a condição da pele dela e ver se não é necessário fazer antes da depilação a laser um clareamento da região, que também é possível de fazer. Então, as contraindicações, elas vêm muito mais de um processo de raciocínio clínico que a gente faz diante de cada paciente, do que uma lista de medicamentos, uma lista de doenças que os pacientes têm. Eu gosto de tratar os meus pacientes, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso, como pessoas únicas e completas. A minha paciente não é uma axila ambulante que eu vou depilar, é uma pessoa. Ela não é uma doença que ela carrega, ela é uma pessoa. Então, eu tenho que avaliar a situação dela diante da condição que ela está. Seja uma patologia, seja uma foliculite, seja uma doença que ela passa, seja crônica, seja temporária, seja uma medicação que ela está tomando. Eu tenho que avaliar ela naquele momento para fazer a sessão dela. Passou um mês, no próximo mês ela vem de novo, eu tenho que reavaliar o quadro da minha paciente. Porque por mais que ela seja a mesma pessoa, em 30 dias muitas coisas acontecem. Então, eu tenho que reavaliar o quadro clínico da minha paciente para ver se, diante da situação dela, da doença que ela tem, se melhorou o quadro, se piorou, se ela tomou medicação, se não tomou. É um raciocínio clínico em cima da contraindicação. Tem contraindicação que é absoluta? Tem, não dá para fazer. Mas a maioria das contraindicações são relativas. E aí você vai avaliar se é possível ou não de fazer no teu paciente. É muito mais simples do que vocês imaginam. Muito mais fácil de tratar quando você avalia o teu paciente e considera ele individualmente. Qual é o problema de fazer isso? Você tem que parar e avaliar o paciente. E muitas vezes na prática clínica que os profissionais têm, que metem um paciente atrás do outro para atendimento, não dá tempo de fazer esse atendimento mais personalizado, porque aí tem que cobrar baratinho para vender várias sessões, para vender o pacote. Então precisa reavaliar a tua prática clínica diante dos resultados que você quer atingir com a depilação a laser. Tem muitas doenças que existem, é impossível você decorar todas, se dá para fazer ou não a depilação. O que você precisa fazer é estudar realmente como a depilação funciona e a doença que o teu paciente apresenta. Diante disso, você vai ver se é possível ou não fazer a depilação a laser. É muito mais simples do que decorar uma lista de contraindicações. Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta para trás. Oi, Kelly! Nunca tinha te visto aqui na minha live, eu acho. Seja bem-vinda, se é a primeira vez que você está por aqui. Muito obrigada pelo seu feedback. Como vai ser o nome da live salva para procurar? É sempre a primeira que aparece no canal, lá no YouTube. E sempre que ela fica disponível, eu posto ela aqui nos stories para vocês também. Mas provavelmente vai estar sobre contraindicações. Eu não sei exatamente qual é o título que vai ser colocado. O varredura só afinou o pelo, não entregou resultado em vários pacientes. Gente, varredura... Sabe qual que eu vejo que é o problema do varredura? É que venderam uma história pra nós que na prática não funciona. Na teoria, o varredura seria até interessante, porque ele seria mais rápido de aplicação e seria menos doloroso para paciente. Porque entrega volumétrico, né? E a nossa sensibilidade não é cumulativa. Você vai sentir só na hora que passa. Então, passou, depois passou de novo, passou de novo. Então, não é uma vez só, tudo de uma vez.
Então, teoricamente, seria mais confortável para a paciente. A questão é que a entrega de energia volumétrica, ela tem que ser feita num grid pequenininho, de 10 por 10, de 10 por 15 no máximo. E aí eles dão para nós um protocolo para atuar num grid de 30 por 40, para fazer mais rápida a sessão. E aí não entrega energia suficiente realmente. E no passar, né, no modo varredura, você já vai perdendo energia, você vai perdendo temperatura. A temperatura, ela é cumulativa? Sim, ela é. Mas ela é volátil, ela já vai perdendo. A partir do momento que você liberou ela ali, ela gerou a temperatura e já foi perdendo temperatura. O pontual, ele vai te entregar exatamente aquilo pontualmente. O protocolo que você colocou, ele vai entregar tudo de uma vez num pontinho só. E aí você tem certeza que todos os pontinhos vai pegar igual. O varredura não, você pode acumular mais de um lado do que do outro, de um lado você pode queimar, do outro você pode não ter resultado, você tem a chance de ter rebote por falta de energia, você tem a chance de estar usando um grid muito maior do que você deveria usar, fora que, para quem já trabalhou com varredura, gente, se você pega um laser day, que nem eu trabalho, por exemplo, de 14, 16 horas, no final do dia, tem que dormir de tipóia, porque não aguenta o braço. É muito esforço repetitivo. A longo prazo, é lesão pro profissional. Você não consegue trabalhar por muito tempo com o varredura dessa forma. Então, o varredura, teoricamente, ele funcionaria. E ele funciona um pouco, só que o pontual dá mais resultado. Na prática clínica, gente, é isso que a gente observa. Porque a gente consegue realmente entregar um resultado mais satisfatório, visual desde a primeira sessão, dói um pouco mais o pontual, é mais difícil do paciente aderir, você tem que ter aí uma maciota para convencer ele do resultado, mas assim, é uma dor que eu falo assim, não é para traumatizar o paciente, é para ser tolerável, o paciente tem que tolerar o procedimento. Então, até hoje, nunca tive um caso assim que alguém desistiu por conta da dor. E eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, é uns minutinhos de dor para muito tempo depois de liberdade. Então é uma coisa que vai valer a pena, né? E é rapidinho, vai doer só na hora. Você vai conversando com a paciente, é super tolerável. O que você fala para pele que tem aqueles buraquinhos no rosto? Se a pessoa tem o pelo no buraquinho, não tem problema de fazer. Buraquinho é tipo cicatriz de acne, esses buraquinhos? Não, me defina o que são esses buraquinhos no rosto, para eu ter certeza do que é. Se for aquela pele que tem cicatriz de acne, né, que tem uma textura diferente na pele e tem os pelos para você fazer a depilação, pode fazer, não tem problema. Você não pode fazer o laser em cima da acne ativa. A pessoa tem acne, né, tá purulenta, não dá para fazer. Mas da cicatriz da acne que a pessoa tem os pelos, pode fazer, tá? Para tratamento de acne, daí tem que fazer o tratamento para acne, né? Daí não cabe a nós tratar com a depilação a laser. Então, às vezes, se é um paciente que tem acne a ponto de deixar essas cicatrizes, às vezes precisa até fazer o uso do Roacutan, uso de antibiótico, aí tem que indicar para o dermatologista. Mas se é a depilação a laser em cima do paciente, da cicatriz de acne, pode fazer, não tem problema nenhum. Tem que cuidar, inclusive, no acoplamento da ponteira. Tem que cuidar para encostar bem a ponteira lá no buraquinho, para não deixar um vãozinho, sabe? Para não disparar, senão pode queimar. Porque aí você não tem uma convergência legal da luz e gera muito calor num ponto só. Aí você corre o risco de queimar ali porque não encostou bem a manopla, né? Mas não tem problema nenhum de fazer em cicatriz de acne, tá? Pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu tinha me proposto para falar sobre as contraindicações. A contraindicação maior que eu vejo dentro da depilação a laser é o profissional trabalhar sem conhecimento. Precisa ter. Não dá mais para só apertar botões e tratar os pacientes iguais, torcendo para dar resultado. A gente precisa ter domínio daquilo que a gente está fazendo. Assim como qualquer procedimento que a gente vai fazer com outro profissional, a gente gosta de ser atendido por um profissional que tem domínio daquilo que está fazendo e não está testando nada na gente.
Então a gente também tem que ofertar isso para os nossos pacientes. A gente tem que ser autoridade. Não é mais uma questão de escolha. Então se você ainda está na dúvida do que fazer para o ano que vem, né, ou ainda para esse ano que você ainda está se decidindo o que fazer, comece a pensar em trabalhar de forma personalizada, de trazer um atendimento mais personalizado para os teus pacientes, com raciocínio clínico, com avaliação minuciosa, com atendimento individualizado. Isso vai diferenciar você de outros profissionais, vai trazer para você valorização profissional, você vai conseguir cobrar mais, porque você vai entregar mais resultado para os teus pacientes também. Então, se você ainda não decidiu o que você quer fazer, comece a pensar sobre isso. Porque se você não decidir ser essa pessoa, ser essa profissional autoridade, outras pessoas já decidiram. E as pacientes vão escolher essas outras profissionais que não você. Então, comece a se preparar para o sucesso que você quer ter, para o caminho que você quer seguir, para onde você quer se direcionar dentro do mercado da depilação a laser. Ele está mudando. O mercado da depilação a laser está mudando cada vez mais. Nunca se teve tanto lançamento de equipamento novo, nunca se teve tanto profissional atuando com depilação a laser. O mercado está mudando. E as pessoas que não se especializarem, que não se diferenciarem, que não tiverem um diferencial, vão ficar para trás. Ainda dá tempo, ainda é um oceano azul de possibilidades. Isso vai ficar cada vez mais restrito. Se você não aprender a nadar nesse oceano, você vai se afogar. Se você quiser aprender a nadar, eu vou te ajudar a nadar de braçada aí nesse oceano, com toda a experiência, com toda a parte clínica que eu tenho, todo o conhecimento eu vou dividir com você. Você precisa tomar essa decisão antes de tudo. Então, decida ser uma autoridade na depilação a laser, tá? Olha, a Janaína colocou que é muito mais segura depois de ter me conhecido. Fico muito feliz, Jana, de contribuir com a tua prática clínica, com os teus atendimentos, com o mercado da depilação a laser, né? Tornar as profissionais mais seguras torna também o mercado da depilação a laser um mercado de depilação mais seguro para nós, profissionais, e também para os pacientes, tá? Eu vou fazer agora, lá aqui no meu Instagram, no feed, eu vou colocar um post agora, eu vou encerrar a nossa aula, né? Quero agradecer a presença de vocês que ficaram até agora aqui comigo. Eu vou colocar um post lá no meu Instagram é um resuminho dessa aula, para quem chegou depois, perdeu o conteúdo. Eu vou postar lá um resuminho da aula de hoje. E vou deixar abertos os comentários para vocês mandarem lá para mim o que vocês querem para a próxima aula. Qual é o assunto que vocês querem que a gente comente aqui para vocês, que eu traga um conteúdo diferente para vocês. Porque eu sou muito democrática, quero que vocês participem comigo. Então eu vou fazer o post agora, vou encerrar nossa aula. Agradeço a presença de vocês. Essa aula vai lá para o YouTube semana que vem e vocês vão poder revê-la lá. Para você que tá chegando agora aqui, né, caiu de paraquedas, me segue no Instagram, que todos os dias tem um conteúdo novo sobre depilação a laser e todas as quartas-feiras tem aqui o Clube da Valiosa. Eu tô indo lá agora no Instagram para fazer o post do resumo da aula e eu espero ter o comentário sobre o assunto que você quer para a próxima aula. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima aula.